Fala aí, meus amigos, bora de informações e atualizações do São Paulo? Aqui no canal Teclas Daniel, uma excelente sexta para você e uma sexta-feira que gerou muita preocupação para nós torcedores do São Paulo. O Corinthians entrou na parada pelo Wendel, pessoal. Parece um filme repetido, a história do Alexandro podendo acontecer novamente. Agora com o Wendel, vamos repercutir isso e comentar um pouco com vocês. E ontem eu trouxe um vídeo para vocês aqui no canal de jogadores que estão para sair e tal. É uma limpeza no São Paulo, reformulação. Se você ainda não viu, no final desse vídeo vai aparecer aqui para você. E também hoje vamos falar, complementando o vídeo de ontem, de renovações. Então fique por dentro aqui que eu vou trazer para vocês de algumas renovações do São Paulo que devem acontecer. Sendo assim, sobe o likezão pra gente. É muito importante o seu like, junto com a sua inscrição também ajuda muito em nosso crescimento. E já de antemão, pessoal, eu quero anunciar aqui para vocês a novidade lá na MVCK, a marca de bonés que eu sempre utilizo e recomendo para vocês. Está rolando uma super promoção da Black Friday. Bonés a partir de R$ 69,99, pessoal. Bonés maravilhosos, eu sou muito fã da marca. Tem óculos também, calça, camiseta, mano, produtos lindos lá na MVCK. Eu vou deixar o link aqui para você no primeiro comentário fixado do vídeo, tá? Tem muita coisa bacana, rapaziada. Os bonés aí para você ver, jaquetas também, ó, com excelentes preços. Olha esse boné top aqui, ó, por apenas R$ 79,00. Coisa linda, esse aqui também é rosa com branco, top pra caramba. Então, a partir de R$ 69,00 aí, bonés pra você aí da MVCK, uma promoção insana. E já quero antecipar aqui para vocês que o goleiro Jandrei, nosso goleiro reserva, que renovou o contrato até o final de 2026, vem recebendo algumas sondagens de alguns times e pode acabar deixando o São Paulo na próxima temporada. Ainda não existe nenhuma proposta oficial na mesa do São Paulo, mas o São Paulo, chegando uma proposta, certamente vai avaliar e dependendo, o São Paulo deve acabar até vendendo e liberando o goleiro Jandrei. O São Paulo também pretende, né, com uma possível saída do Jandrei, usar um pouco mais a base, né, dar algumas oportunidades para jogadores da base, visando também um ano aí que o São Paulo vai ter de muitas dificuldades por conta da questão financeira, né, pessoal? Então, o Jandrei aí, ó, recebendo sondagens e qualquer novidade a mais eu volto para atualizar vocês. E sobre o lateral esquerdo Wendel, que é o sonho de consumo do São Paulo para a próxima temporada, o plano A da lateral esquerda do São Paulo. São Paulo vem com conversa com o jogador aí toda semana, Júlio Casares mantém contato, conversou tete a tete com o jogador lá na época que o Júlio Casares fez aquela excursão lá para a CBF e tal. Então ele já tem um certo vínculo com o jogador que talvez até facilita o São Paulo. Veremos se essa questão do Casares ter ido para a CBF e ficar mais próximo de alguns jogadores vai ajudar agora, porque o Corinthians entrou na parada pelo jogador e isso preocupa. O São Paulo já vinha tendo conversas com o atleta, né? O São Paulo já estava ali com o pontapé inicial até de certa forma avançada, porém se um time aparecer ofertando mais, deve dificultar. Além do Corinthians, o Cruzeiro também estaria interessado nesse jogador. Segundo o Carlos Belmonte, em programa da CNN, ele acabou falando do atleta que o São Paulo tem um interesse em contratar. Olha só o que ele disse, abre aspas. Para não ficar em cima do muro, o jogador que a gente conversou mais foi o Wendel, que está no Porto. Mas também tem uma questão ainda entre o Wendel e o Porto, para a gente entender se temos capacidade de tê-lo no São Paulo. Mas é um jogador que a gente gostaria muito e se adequa ao nosso perfil de jogo, fecha aspas. Assim como o Alexandro, o Wendel é um jogador que São Paulo gosta, né? Tava tentando, já tinha um certo contato ali acontecendo, até um certo avanço com os dois jogadores, porém o que faltou na época do Alexandro foi pulso firme. Do São Paulo já falar grosso, falar que já quer logo o cara, falar assim, mano, o que a gente precisa para fechar e tal, é isso, então vamos fechar. Então falta um pouco essa postura do São Paulo. Um pouco mais de atitude, falando português claro para vocês. Quem está encaminhando essa contratação no São Paulo é o profissional Rui Costa, ele que está encaminhando aí as conversas e tentando fechar a negociação com o jogador. Então falta atitude para o São Paulo. Tem negociação, mercado da bola, ainda mais quando vaza, né? Quando a mídia está sabendo que o São Paulo quer um determinado jogador, começa a outros times a avaliar também. Fala assim, pô, um jogador bom, o São Paulo tá ferrado de grana,
A gente que tem um pouquinho mais, a gente consegue talvez ali fazer uma investida. Então isso, quando um time acaba entrando em um negócio, o São Paulo fica chupando o dedo. Então o São Paulo tem que ser mais inteligente no mercado. Não tem que ficar dando entrevista, falando que quer, que gosta, que vai tentar. Você tem que agir. Você tem que ter uma atitude sabendo que você tem uma certa limitação hoje no mercado. Apesar da entrada do Corinthians, segundo informações, o São Paulo ainda segue confiante que vai conseguir trazer o jogador, porque o São Paulo chegou primeiro, né? Entre aspas, chegou primeiro, já tem uma conversa ali, um certo avanço com o atleta. Porém, a decisão final vai partir do jogador. Se aparecer uma proposta melhor de outro time, o cara não tá nem aí se tem papo com o Casares ou não, se conheceu o Casares, ele vai fechar o que é melhor para ele. E assim como aconteceu no caso do Alexandro, a gente vinha aqui e alertava, se o São Paulo não definir logo, o São Paulo vai perder o jogador. Diversas vezes eu vinha aqui e alertava isso. E no final, o São Paulo acabou perdendo. Então, se por acaso ele pintar em outro time aí, Corinthians que seja, ou até o Cruzeiro, vai ser mais uma vergonha aí dessa gestão. E se você está curtindo o nosso vídeo, cara, deixa o likezão, e se você ainda não é inscrito, se inscreva também, é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma, você ajuda a manter o nosso trabalho, tá? Eu quero agradecer, valeu demais aqui a do parceiro Michel Arturo, que fortaleceu ontem, ele foi o único apoiador do vídeo de ontem, falou assim: Teclas, vamos brincar de vai entender, entre aspas, vamos lá. Rafinha renovando, meu Deus, fim dos tempos. Luan não, mas Lili sim, Lisieiro, né? Vai entender, foi um caso que comentamos ontem aqui no vídeo. Mais um caso inexplicável, como o William Gomes não joga e Juan era bancado por Zubeldia. Bem lembrado, irmão. Vai entender o São Paulo, realmente é bem complicado. E se você se sentir bem em apoiar nosso trabalho com o Valeu Demais e também o Seja Membro, vai ser muito importante também o seu apoio, tá? Eu quero falar agora de renovações contratuais no São Paulo. Pessoal, ontem falamos de saída, limpeza, reformulação, né? Uma limpa aí de saída de jogadores. E agora, prováveis renovações que devem acontecer no São Paulo. Primeiramente, eu quero falar do goleiro Rafael. O Rafael, o São Paulo já tinha até algumas conversas anteriores para renovar o contrato com o goleiro, porém o São Paulo deve iniciar as conversas somente a partir do ano que vem. O São Paulo tem contrato com o Rafael até o final de 2025, entende que o jogador é um atleta que quer ficar no São Paulo e não vai ter nenhum tipo de problema, então por isso o São Paulo vai empurrar um pouquinho a situação do Rafael e vai priorizar a renovação de outros jogadores, porque o São Paulo está meio que de boa em relação ao Rafael, que entende que não vai ter nenhum time querendo tirar ele daqui do São Paulo. E o outro jogador, Igor Vinícius, esse também deve renovar o contrato com o São Paulo, o contrato encerrando no final de 2025 também, tá? O jogador aí é bem visto pela diretoria, o São Paulo gosta muito do atleta e entende que ele vai ser importante aí para ser mantido no elenco. O Alan Franco, hoje titular do São Paulo, jogador aí que se destacou dessa temporada, para mim um dos melhores jogadores do São Paulo nesse ano. O São Paulo também visa a renovação contratual do Alan Franco. O zagueirão tem contrato com o São Paulo até o final de 2025, sendo que em junho do ano que vem ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então é uma prioridade do São Paulo tentar renovar o quanto antes com o Alan Franco. Outro que o São Paulo pretende renovar o contrato também, mas sem nenhuma grande atualização, é o Lisieiro. O jogador é bem visto pelo Zubeldia, o Zubeldia gosta do atleta, tanto é que vinha sendo utilizado, porém o Lisieiro não é nenhuma novidade, né? Ele também tem sequência de jogos, ele também fica muito tempo no DM. Está acontecendo isso nesse momento com o jogador, né? Jogou algumas partidas e tal e já está machucado mais uma vez. Então ele tem um problema, né? Lembra até um pouco o Moreira, joga uns jogos e tal e depois fica de fora. Então ele tem esse problema. O São Paulo precisa também ver isso, se vale a pena você renovar com um jogador que também vive lesionado. Eu não renovaria com o Lisieiro em nenhuma questão, né? Mas é um jogador que deve ser mantido no elenco caso o Zubeldia de fato seja o treinador em 2025, que já foi, claro, aí confirmado pela diretoria que ele ficará no São Paulo. Ele havia recusado uma primeira proposta do São Paulo e ainda não tem nenhuma novidade a mais sobre o caso, tá? Outro atleta, o Rafinha, pessoal, deve renovar com o São Paulo pelo menos até o final do Paulistão. Essa é a estratégia do São Paulo, ver como que vai ser o desempenho dele e se por acaso o Rafinha desempenhar bem e se sentir bem fisicamente, o São Paulo deve estender o vínculo dele até o meio do ano de 2025. Tem essa dúvida ainda do tempo de contrato, mas o Rafinha já praticamente podemos cravar
que ele continuará no São Paulo no ano que vem. Outro jogador é o Luiz Gustavo. Esse, o São Paulo está torcendo muito para definir o seu futuro, falando que quer continuar no São Paulo. Ainda não teve uma decisão por parte do atleta, mas por parte do São Paulo é que as portas estão abertas. Se querer ficar aí, o São Paulo vai renovar com ele. Mas o Luiz Gustavo só vai definir aí se fica ou não no final do Brasileirão. Do que depender do São Paulo, ele fica, tá? Outro jogador aí é o Luiz Henrique, jogador da base aí, 20 anos, meia, jogador que infelizmente passou aí por lesões nessa temporada e o São Paulo busca renovar com ele por mais 3 anos, tá? Já tá até avançada aí as conversas, o São Paulo deve conseguir a renovação e o contrato dele vai até julho de 2025, então o São Paulo já tem que correr contra o tempo, senão pode acabar até perdendo o jogador de graça aí para um outro time. Lembrando, né, pessoal, que o São Paulo acumulou um déficit de 191 milhões, a dívida do São Paulo até então era de 666 milhões de reais e saltou para 886 milhões de reais. Então, a partir de 2025, o São Paulo não poderá registrar mais nenhum déficit por conta do fundo de investimentos do FIDIC. O São Paulo tem como ideia algumas renovações por questão da falta de grana e tal, por isso que estão renovando com o Rafinha e com o Luiz Gustavo, é o que está sendo comentado, não que eu concorde com isso, tá? Mas é o que está sendo comentado, até o Lisieiro também, Igor Vinícius, então por isso que devemos ter mais alguns jogadores que não gostamos assim, talvez usando mais essa palavra para tentar explicar para vocês do elenco, né? Então, por isso que estão tomando essa atitude, porque o negócio começou a complicar, né? E o São Paulo agora aí tá com uma dívida absurda. O São Paulo tem um teto de 350 milhões para investir no futebol a partir do ano que vem, né? Porém, isso já engloba tudo, não é somente o futebol, mas base, futebol feminino, sub-20 aí, não é só o profissional. Então o São Paulo aí vai ter que ser muito estratégico na próxima temporada. Bom, pessoal, este é o vídeo, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e clique nesse vídeo se você ainda não viu o vídeo de ontem, tá? Tá bem bacana para você ficar por dentro. Fechou? Um abração, até a próxima.